Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo de número 13. É a continuação da pregação expositiva, né? Romanos, capítulo de número 13. Vamos iniciar o capítulo de número 13. Amém? Hoje nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 7, tema as autoridades. Romanos 13, do versículo de número 1 ao versículo de número 7, tema as autoridades. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que o pratica o mal. É necessário que lhes estais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus que nos amou. E o teu amor que nos alcançou, a tua graça, Senhor, que nos foi concedida, e o dom da fé que foi dado a nós, aleluia, muda as nossas vidas completamente, não é, Senhor? Muda principalmente o nosso jeito de pensar, porque é pela fé, aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, muda, aleluia, a nossa maneira de enxergar o mundo, muda, Senhor, a nossa maneira de vestir, de falar. Somos cada vez mais, através de uma mudança de caráter, parecidos com teu Filho Jesus Cristo. O Senhor nos molda através da tua palavra, por meio das circunstâncias em nossa volta, para que nós possamos reagir, aleluia, e aprender, aleluia, a reagir como Cristo reagiu em todas as coisas. E Cristo nunca pecou. Aleluia. Nosso Senhor, nosso Mestre foi perfeito no seu caminhar. E é por isso que estamos aqui, ó Pai, porque foi imputado a nós essa perfeição da vida de Cristo. Aleluia. Pela fé, aleluia, somos justificados. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou. Louvado e engrandecido seja o Deus Pai, que nos amou quando éramos inimigos. Ó Pai, que amor grandioso, que enche o nosso coração. E é esse amor, porque Deus é amor, e Deus está em nós, ó Santo Espírito, que nós podemos amar como Deus amou. Podemos amar os nossos irmãos na fé, podemos amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, e podemos, ó Pai, obedecer às autoridades constituídas. Ó Senhor Deus, partimos do princípio, Senhor, e sabemos isso em nosso coração, que o Senhor é que governa todas as coisas, e que tudo está dentro da tua vontade, do teu querer. Ó Pai querido, que Deus maravilhoso, o único e verdadeiro Deus, que governa a história das nações, que governa, aleluia, a história dos indivíduos, e tudo isso para a tua glória, tudo isso em prol do teu povo. Amém. Aleluia. Que isso seja uma verdade em nós, Senhor. Que nós nunca venhamos a desviar para a direita e a esquerda, mas que nós estejamos firmes na sua soberania, aleluia, e no seu controle absoluto de todas as coisas, mesmo que em muitas delas nós não venhamos a compreender completamente, mas que nós possamos, aleluia, obedecer e pedir discernimento, aleluia, para saber quando agir, quando obedecer e quando, aleluia, obedecer acima de tudo o Senhor em todas as circunstâncias. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, Senhor, nessa noite. Abençoa, fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala o nosso coração, porque
é momento da igreja dobrar o seu joelho e orar. Nesse Brasil que nós estamos vivendo, nós devemos honrar a Ti, Senhor, e saber que o Senhor governa. E se o Senhor governa, a quem vamos pedir ajuda? Se é o Senhor que governa, em quem vamos confiar? Se é o Senhor que tem tudo sob seu controle, a quem vamos, aleluia, clamar? A homens? Não, Senhor. Vamos exaltar a homens? Não, Senhor. Longe de nós esse pecado, mas que nós possamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Ti, porque é o Senhor que socorre o Teu povo. É o Senhor, aleluia, que abençoa, é o Senhor que dá vitória. Ó Pai, ensina-nos, Senhor, a orar e a clamar pelas nossas vidas, pela família, pelas nossas famílias, pelo nosso país, pela nossa cidade. Ensina-nos, Senhor, a clamar pela salvação de todos os homens. Nos ensina, Senhor, a pregar o Evangelho, porque é assim que o Senhor nos mandou a fazer. Obrigado, Pai. Fala conosco nessa noite, no coração meu, no coração do irmão Leonardo e no coração, aleluia, de todos os irmãos que vão ouvir esse áudio, os irmãos que não puderam ouvir, e de todos aqueles que esse áudio alcançar através, aleluia, da Tua vontade, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmão. Amém, em nome do Senhor Jesus. Esse tema sobre autoridades e obediência a elas é algo de grande luta para nós, os eleitos, né? Por graça mediante a fé. Verdadeiramente é algo de grande luta. Pois como nós, filhos de Deus, como que pessoas que são filhos de Deus por adoção, vamos lidar com autoridades que muitas vezes irão estipular leis injustas e contrárias à lei de Deus. Amém? Como a igreja deve se portar diante dessas situações? Então, eu estou me lidando com autoridade, e muitas vezes essa autoridade vai criar leis contra Deus, contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus. Como eu devo me portar? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que o nosso contexto, e quando eu falo contexto, eu estou falando de Brasil, que o nosso contexto é bem diferente do contexto de mundo pelo qual os cristãos, nossos irmãos do primeiro século, viveram. Amém? Eles viviam num contexto de mundo muito diferente do nosso. E mesmo o Senhor Jesus Cristo, que como homem estava sujeito também. A quem? Ao Império Romano. Amém? Esse é o contexto que Paulo está escrevendo aqui. Eles estão sujeitos a um império que dominava o mundo naquela época do primeiro século, e inclusive o Senhor Jesus, como homem, também estava sujeito a esse império. Amém? Né? O Império Romano. Eles, os cristãos do primeiro século, eles eram perseguidos, mortos por esse império, por causa do Evangelho. Porque criam em Jesus Cristo. Eles eram perseguidos. E, diferente do mundo nosso, porque você pode falar assim, mas há cristãos perseguidos no mundo hoje em dia. Sim, há. Mas na época deles não havia nenhuma ONG, não havia televisão, CNN ou qualquer outro desses aí, que às vezes se lembrava, olha, estão perseguindo cristãos, e não havia qualquer organismo internacional para socorrer ninguém. Amém? Não havia nada. Vamos lá por portas abertas mostrar a nossa situação aqui, para que pelo menos eles divulguem na internet o que acontece aqui. Não havia nada. Amém? Eles não tinham a quem socorrer, eles não tinham a quem divulgar o que estava acontecendo. Eles simplesmente eram perseguidos por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Então esse era o contexto. Eles não tinham para onde correr nesse sentido, a não ser para Cristo, para Deus, aos pés de Deus. Amém? Em oração. Então o próprio Senhor Jesus, quando julgado por esse império, e ele foi julgado injustamente por esse império, na pessoa de Pôncio Pilatos, que era o ministro ou governador que iria julgá-lo, ele foi injustiçado. Jesus passou por isso, ele foi injustiçado quando foi julgado pelo império na pessoa de Pôncio Pilatos. Abre lá em João 19. Amém? João 19. Isso aqui já vai nos dar um entendimento muito forte daquilo que Paulo está querendo dizer aqui, porque o Espírito é o mesmo, o Espírito de Cristo estava em Paulo, inspirado.
Em João 19, amém? Vamos ler do 8, amém? Diz assim, ó, Pilatos aqui é a autoridade, tá? Do Império Romano. Pilatos, ouvindo tal declaração, que declaração? Amém? Que Jesus é filho de Deus, né? Ainda mais atemorizado ficou, ele ficou assustado, amém? E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta, né? Jesus não respondeu a quem? A autoridade, amém? Então Pilatos o advertiu. Então Pilatos vai falar: eu tenho autoridade. Pilatos vai falar e Jesus vai confirmar isso, amém? Ele fala assim: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí veja a resposta de Jesus. Que coisa linda! Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim. Quer dizer, Jesus está falando, realmente você tem essa autoridade, mas lembre-se, Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então Jesus aqui, parece que a frase é complexa, mas não é, basta ler com calma. O contexto, Pilatos fala: eu vou advertir você não me responde, eu tenho essa autoridade. E vai se confirmar, ele realmente manda crucificar Jesus. Mas Jesus lembra Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não tivesse te dado. Então foi dada autoridade a Pilatos para praticar uma injustiça contra o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo. E essa autoridade veio de onde? De cima, veio de Deus. Mesmo sendo injustiçado, irmãos, Jesus Cristo deixou claro que Pilatos realmente tinha autoridade sobre ele. Amém? Isso se confirmou. Ele, como homem, nos deixa bem claro: a autoridade que Pilatos tinha vinha da parte de Deus. Então Pilatos tinha realmente autoridade sobre Jesus, como homem, mas essa autoridade vinha da parte do próprio Deus. Amém? Ou seja, esse é o ponto aqui. Como se colocar nessa situação de Jesus Cristo? Amém? Como lidar com o governo de Deus, porque é o governo de Deus. Amém? Está vendo o Império Romano? É o governo de Deus. Como lidar com o governo de Deus que me levará a ser injustiçado, a ser perseguido, a morrer por defender a fé bíblica verdadeira? Esse é o ponto. Amém? Como lidar com o governo de Deus, porque Deus é que dá autoridade para o Estado, amém? Que me levará, muitas das vezes, nem sempre, amém? Mas muitas das vezes me levará a ser injustiçado, a ser perseguido, a morrer por defender a fé bíblica verdadeira. Então a resposta de Jesus já nos vai, o que acabamos de ler aqui, já nos dá uma luz sobre aquilo que Paulo está ensinando no capítulo de número 13. Então, vamos confirmar no contexto, no texto de Romanos, que é o governo de Deus, amém? Sobre os homens através do Estado. Volte lá no capítulo 12, a gente está no 13, mas volte no 12 para ver bem o contexto aqui, para que a gente possa compreender o que Paulo está falando. 12, vamos ler do 17 ao 21, lá no do 12, capítulo 12. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Veja só, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, a quem pertence a vingança? A Deus. Então não é dado ao cristão, à igreja, apesar que a igreja na história se colocou nessa situação pecaminosamente, amém? Mas não é dado ao cristão, à igreja, o poder de se vingar daqueles que os perseguem, amém? Deus é o vingador. Então a palavra vingador aí fica bem clara, ele é que vai ser o vingador, ele é o que, vai vingar. Amém? Nós não podemos vingar. Nós não podemos pagar o mal com o mal. Aí veja
como é lindo. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro: a vingança não pertence a nós, não está nas nossas mãos o exercer a vingança, é Deus que irá se vingar. Aonde? No juízo final, né? É o contexto bíblico. Então Deus vai se vingar no juízo final, e Deus também se vinga através das autoridades, ou seja, do Estado, amém? Ou se utiliza do Estado, a quem lhe deu autoridade para fazê-lo, enquanto esse mundo aqui existir. Então Deus vai se vingar no juízo final, e ele também usa do Estado, a quem lhe deu autoridade, aos poderes desse mundo, amém? Ao Estado, aos governos, para também se vingar enquanto esse mundo ainda existir aqui. Isso fica claro no verso de número 4, amém? Veja só, ele fala assim: visto que a autoridade é o que? Ministro de Deus, do 13, versículo 4 do 13. Para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus. Olha só a palavra: vingador. Quem é que se vinga? Deus. O Estado é o quê? Vingador. Então ele é usado por Deus nesse mundo para vingar, para se fazer justiça. Então Deus vai fazer justiça no juízo final, amém? Condenando maus e bons, no caso os bons, os que foram alcançados por graça, que têm imputado sobre eles a bondade de Cristo, amém? E os maus são aqueles que negaram a Cristo, não creram e fizeram toda a perversidade contra Deus, mas Deus também usa o Estado para se vingar aqui, para punir o infrator e louvar aquele que faz o bem, amém? Veja agora o versículo de número 3 do 13, vamos ler, olha que coisa linda. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o quê? O mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem, e terás o louvor dela. Irmãos, nós somos o povo que iremos fazer o bem. Isso é que o texto está dizendo. Nós somos o povo que iremos fazer o bem, mesmo quando fizerem o mal a nós. Amém? Nós não devemos temer o mal que vem sobre nós quando praticamos o bem. É isso que Jesus está nos ensinando. O mal está vindo sobre mim por causa da autoridade. Eu tenho que analisar: esse mal está vindo a mim porque eu estou fazendo bem, ou seja, eu estou fazendo a vontade de Deus, então eu não devo temer. Amém? Mas com certeza nós devemos temer o mal que vem sobre nós quando praticamos o mal. É isso que o verso 3 está falando. Se eu pratico o mal, eu devo temer sim, porque ele é ministro de Deus, vingador. Então, eu sempre devo temer o mal quando eu pratico o mal. Mesmo que o mal vier, iremos retribuir sempre com o bem. Esse é o ponto. Se o mal veio sobre mim porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu não devo temê-lo. Mas se o mal vier sobre mim porque eu fiz o que é mal, eu devo temer. Mas em ambos os casos, eu nunca vou responder com o mal, mas sempre com o bem. Se eu sou um cristão, eu vou ter essa noção em meu coração. Amém? Então Paulo, mais uma vez, não está preocupado com os de fora. Amém? Aqui não está falando de governos humanos. Amém? Né? Ele está preocupado com a igreja, com os de dentro, com os da fé. A sua preocupação, inspirada pelo Espírito Santo, é com a igreja, com o corpo de Cristo, que vive debaixo de sistemas de governo diversos nesse mundo. É claro que quando Paulo escreveu, ele tinha noção, é claro que Paulo deveria ter noção de outros reinos, mas ele vivia a vida do Império Romano, então ele está escrevendo embaixo daquelas circunstâncias. Mas para nós, essas palavras de Paulo são atemporais. Então ele está preocupado com a igreja, não importa o governo, amém? Pode ser qualquer governo, e realmente a igreja está debaixo, os cristãos estão debaixo de diversos governos espalhados pelo mundo, mas Paulo não está preocupado com os governos, Paulo está preocupado com a igreja. Amém? Paulo está falando conosco hoje aqui, que iremos mais, que erramos mais, como que vamos ter, né?
Paulo está falando conosco para que nós não venhamos a errar, a não cometer o erro, mas recebemos da parte de Deus em Cristo todo o bem. Amém? Então Paulo está falando conosco no sentido assim, preste atenção, igreja, vocês eram maus. Amém? Vocês não praticavam nenhum bem. Mas você vai falar assim, mas eu praticava algum bem, pastor. Não, Jesus falou, bom só existe um, Deus. O seu bem é trapo de imundícia. Então nós éramos assim. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós éramos maus, inimigos de Deus, não praticávamos nenhum bem, éramos perversos, da nossa boca saía veneno de áspide, éramos rápidos em fazer o mal, capítulo 3 de Romanos, mas recebemos da parte de Deus o quê? Tudo bem. Então Paulo está lembrando, vocês eram maus, nós éramos maus, inimigos de Deus, mas recebemos da parte de Deus tudo bem. E Deus derramou sobre nós, que na verdade não merecemos nada a não ser o inferno, o lago de fogo, graça, redenção, e diz para nós o quê? Então nós éramos maus, Deus mesmo assim nos amou, derramou sobre nós graça, redenção, sobre merecedores do inferno. Então ele vem e fala assim no versículo de número 1 do capítulo do número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então éramos maus, Deus então nos alcançou, mesmo sendo mau. Então ele vem e diz, entrega o seu corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Ele teve misericórdia de vocês. Então vocês devem, por essas misericórdias, apresentar o vosso corpo por sacrifício vivo. Ou seja, irmãos, o poder do Evangelho, o poder de Deus na salvação, leva seu povo ao quê? A morrer. A uma vida de quê? De sacrifício. Isso é morrer. A cada dia negando a nós mesmos. Amém? Esse é o poder do Evangelho. Isso é o que o amor, a graça de Deus fala. Ou seja, quando a nossa vontade estiver totalmente subjugada, prevalecerá o quê? A perfeita, boa e perfeita vontade de Deus. Então, essa é a nossa caminhada aqui. Nós temos vontade, nós temos desejo, mas a graça nos alcançou. Então, Paulo está lembrando, sempre vamos ser lembrados por Deus através da pregação do Evangelho. Morre. Doe o seu corpo como sacrifício vivo, em adoração a Deus. Ou seja, negue a tua vontade, para que cada vez mais subjugada a nossa vontade, prevaleça a boa e perfeita vontade de Deus. E a partir dessa verdade, Paulo ensina como eu devo, amém, primeiro, amar o meu irmão, que nós já estudamos. A partir dessa verdade, dessa misericórdia, Paulo está ensinando, ó, Deus quer que você ame o seu irmão assim, como nós já vimos. Nós devemos amar o nosso inimigo, aquele que nos persegue assim, como nós já vimos. E agora, ele nos ensina a lidar com as autoridades que vieram da parte de Deus. Amém? Então, irmãos, nós vamos ser moldados à imagem de Deus, que trata com benignidade o seu povo. Não é? Todo cristão será moldado à imagem de Deus, que trata o quê? Com benignidade o seu povo, com amor. Então nós vamos tratar todos os irmãos, por mais diferentes que sejam, amém, com amor. Amém? Que nos amou quando éramos inimigos. Deus nos amou quando... Então, se somos cristãos, Deus vai nos moldar a amar até os nossos inimigos como Ele nos amou. E se submeter à autoridade, mesmo quando essa foi injusta conosco, como Cristo se colocou submisso à autoridade de Pôncio Pilatos, o Império Romano, mesmo quando foi injustiçado. Então nós vamos ser moldados à imagem de Deus. Nós vamos amar os nossos irmãos, nós vamos amar aqueles que nos perseguem e nós vamos respeitar o governo de Deus colocado nas autoridades desse mundo. Preste atenção, irmãos. Isso deve ficar bem claro para nós. O Evangelho opera, funciona em qualquer circunstância. Amém? Ele opera diante do meu irmão,
Amém? Ele opera com poder diante do meu inimigo, ele opera diante de qualquer sistema de governo. Então Deus, apesar de que hoje tem muita gente aí dizendo que Jesus veio, por incrível que pareça, existe hereges dizendo que Jesus veio trazer o socialismo, só a graça, não tem base bíblica nenhuma para isso, né? E mesmo que aparecesse um que falando, não, Jesus veio trazer o capitalismo, estaria errado também, porque Jesus não veio fazer isso. Deus não veio estabelecer nenhum meio de governo, não existe isso, amém? O que ele veio estabelecer foi o reino de Deus, amém? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. É isso que Jesus veio estabelecer, o seu reinado eterno, sempiterno, amém? É isso que ele veio estabelecer e não governos humanos. Ao contrário, ele mostra com poder que o evangelho opera e é triunfante em qualquer sistema que o homem corrupto possa inventar. É isso que Jesus veio mostrar. É isso que Deus nos mostra, que o evangelho opera e é triunfante em qualquer sistema que o homem corrupto possa inventar. Ou você acha que os cristãos norte-coreanos não são vitoriosos? Ou que os cristãos no Irã, um país teocrático, muçulmano, são derrotados? Não, irmãos, não são. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não importa, os cristãos da Coreia do Norte, que estão sendo perseguidos, mortos, eles são vitoriosos em Cristo Jesus. Os que estão debaixo da teocracia iraniana, muçulmana, são vitoriosos em Cristo Jesus. Nós, da mesma forma, não importa o sistema, o cristianismo sempre estará ali, operando, pessoas sendo usadas por Deus para fazer a sua vontade. E iremos sim, irmãos, sofrer as consequências de quê? De ser fiéis àquele que nos amou. Então, se tivermos que sofrer as consequências, vamos sofrer de ser fiéis àquele que nos amou em qualquer sistema que ele soberanamente tenha nos colocado. Porque quem é que... Né, isso é o princípio da graça, né? Eu não escolhi onde nascer, né? Mas eu nasci aqui no Brasil. Outros eleitos nasceram no Irã, outros no Iraque, outros no Afeganistão, outros na China, outros na Coreia do Norte, outros na Nigéria, outros na Argentina. Quem é que decidiu isso? Fui eu? Não. O Deus soberano. Mas Ele me coloca nesse sistema e eu vou ser fiel ali, nesse sistema, àquele que soberanamente me colocou nele. Então, irmãos, talvez o maior exemplo disso, tem vários, mas eu me lembrei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade é Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam debaixo de que governo? Da Babilônia, eles foram levados cativos. E a Babilônia chegou assim e falou o quê? Vou mudar o nome de vocês. Né? Já começou com Daniel, Beltesazar, e depois, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam lá, mudou-se o governo, Deus colocou eles debaixo de um sistema novo. Eles eram escravos, servos de um novo governo, autoridade de Deus. E aí a Babilônia falou assim: o nome de vocês vai mudar. Não é esse nome judeu aí não. É Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso importava para eles? Porque eles sabiam que Deus sabe qual é o nome deles. Pode me chamar do que você quiser. Amém? Pode me chamar de fanático, pode me chamar do que você quiser. Eu sei que Deus, amém, me conhece pelo que eu sou. Ele sabe o meu nome. Ele vai me chamar pelo nome. Ele me dará um novo nome. Então, essa era a fé deles. Eles estavam num sistema, então eles estavam ali. O nome de vocês vai mudar. Você pode me chamar do que você quiser. Eu sou Misael. E Deus sabe quem eu sou. Eu sou Azarias, eu sou Ananias, eu sou Daniel. Então eles estavam ali. Mudaram o nome deles, mas eles não se importavam. Porque eles sabiam que Deus os conhecia. Pessoalmente, né? O Espírito testifica com o meu Espírito que somos filhos de Deus. Então um testemunho pessoal, não importa o que o mundo fale, não importa como o mundo me taxe,
eu sei que eu sou do Senhor. Agora veja só, chegou um momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego, debaixo desse governo, foram colocados à prova. Vocês não vão dobrar os joelhos quando toca a música? Olha a estátua aí que Nabucodonosor fez. E eles falaram não. Por que não? Porque a lei do Senhor não permite que nós adoremos imagens de escultura. Então pode dizer, e disseram isso na cara de Nabucodonosor, nós não vamos te obedecer. Vamos obedecer a Deus. Nós sabemos a história. Eles não morreram. Deus deu um grande livramento, apontando para Cristo. Amém? Amém? Apontando para Cristo. Mas o que entendemos disso? O princípio que rege a igreja é: todo governo é constituído por Deus. Mas por quê, pastor? Porque Deus é quem governa. Não é isso que o texto fala? O que Jesus falou? Não te seria dada a você nenhuma autoridade sobre mim se do alto não tivesse vindo. Então o que rege a igreja, o povo de Deus, o corpo, é que todo governo é constituído por Deus, que governa. Quem governa no final de tudo é Deus. Amém? Esse é o que a Bíblia nos ensina, é o que Deus fala. Mas se esse governo me pedir para praticar a impiedade, como foi, né? Então Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que quem tinha como constituído aquele poder sobre eles era Deus. Mas foi pedido para que eles praticassem a impiedade. Quando esse governo me pedir para praticar a impiedade, a quebrar a lei de Deus, eu, como igreja, como cristão, como filho de Deus, vou sofrer o quê? As consequências em fidelidade a Deus, que soberanamente me colocou debaixo da autoridade desse governo. Vou repetir. A igreja tem como rege a igreja o quê? Toda autoridade é constituída por Deus, porque Deus é que governa, instituiu todas elas. Mas se esse governo que Deus instituiu me pedir para praticar a impiedade, como Nabucodonosor pediu a Misael, a Azarias e a Ananias, ou seja, a quebrar a lei de Deus, eu irei sofrer as consequências em fidelidade a Deus, que soberanamente me colocou debaixo da autoridade desse governo que está me pedindo para ser ímpio. Eu não vou ser, porque eu vou obedecer a Deus. Então a gente deve sempre se lembrar da frase de Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada a ti. Maior pecado tem aqueles que te entregaram do que você. Então, esse é o ponto. Amém? Deus está no controle de tudo. Quando a igreja, o cristão, é perseguido pelo Estado por fazer o bem. O que é fazer o bem? Obedecer a Deus, a lei de Deus. Quando a igreja, o cristão, é perseguido pelo Estado por fazer o bem, é Deus que permite. Deus está no controle do seu povo em todas as circunstâncias. Isso é muito forte. Quando a igreja, o cristão, é perseguido pelo Estado por fazer o bem, é Deus que permite. Deus está no controle do seu povo em todas as circunstâncias. Abre lá em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Veja se não é Deus que está no controle. Olha só que lindo. Ao anjo da igreja em Esmina escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Veja, a oposição estava dentro da igreja contra esses irmãos, né? Já de dentro da igreja, já tinha oposição. Mas aí no 10 ele fala assim: não temas as coisas que tens de sofrer.
Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Como é que o diabo vai lançar em prisão? As autoridades. Amém? É isso. Né? Deus vai permitir. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel o quê? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Veja como Deus está no controle daqueles irmãos e avisa eles: vocês vão ser lançados nas prisões, vocês vão ser perseguidos durante um período de tempo, e alguns de vocês vão aqui morrer. Quem é que está no controle? Quem é que permite todas essas coisas? Deus. Por quê? Porque nós temos a vitória maior, a vida eterna. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Talvez Deus nos tire da fornalha de fogo, como salvou Sadraque e Mesaque, mas talvez não. Mas Ele já nos tirou da fornalha do inferno, do lago de fogo, para a eternidade. Aleluia, de uma vida com Ele. Isso é maravilhoso, porque aquilo tipifica, aleluia, a história de Sadraque e Mesaque tipifica a Cristo. Cristo tirou eles da fornalha humana, aquele fogo que queimava a pele. Cristo nos tirou das trevas, do império das trevas e de um futuro de tormento eterno sem o amor de Deus no lago de fogo. Preste atenção, irmãos. Devemos tomar cuidado quando reclamamos do governo. Que isso, pastor? Devemos tomar cuidado. Pois isso pode indicar uma característica pecaminosa, por incrível que pareça, que consiste em não aceitar a providência divina que opera em qualquer circunstância. Então nós devemos pedir muita sabedoria a Deus. Não que a gente vai aceitar tudo, não, nós não vamos aceitar leis ímpias, mas reclamar simplesmente por reclamar, nós podemos estar, na verdade, não aceitando o governo de Deus sobre nós. Amém? Não aceitamos o governo de Deus dele sobre nós. E a aparente indignação que muitas vezes nós temos contra o governo, na verdade é contra o próprio Deus, que permitiu que passasse por determinadas circunstâncias. Então nós devemos ter muito cuidado. Eu vou reclamar do governo, olha só a nossa situação. Muitas vezes a gente está reclamando de Deus, porque é Deus que está no controle. Então nós devemos ter muita sabedoria nesse ponto. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego em nenhum momento reclamaram. Mas eles foram fiéis a Deus quando a lei foi contra o próprio Deus. Amém? Mas eles sofreram as consequências. Nós também vamos viver dessa mesma maneira. Amém? Debaixo do governo de Deus. Veja o versículo de número 1. Volte lá para Romanos 13. Vamos para o verso de número 1 agora. Versículo de número 1. Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. O texto fala: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Irmãos, a verdade é uma só. Não existe nesse mundo ninguém que não esteja debaixo de alguma autoridade. Sempre vai ter. Amém? Sempre vai ter. Alguém vai ter que estar debaixo de alguma autoridade. As autoridades que existem foram por ele o quê? Instituídas. Paulo está falando para aqueles irmãos que estavam debaixo dos Césares. Então ele está falando para os romanos, da época dele, escreveu essa carta aos romanos, e eles estavam debaixo do governo dos Césares. E quem eram os Césares? Homens que se achavam Deus, amém? Inimigos dos cristãos, que mandavam matar eles. Eram autoridades vindas da parte de quem? De Deus. Essa declaração de Paulo é muito forte. Eu imagino os irmãos de Roma recebendo essa carta, Paulo, inspirado, falando: os Césares foram instituídos por Deus. Eles são a autoridade constituída por Deus. E no texto ainda vai falar mais, nós vamos chegar lá. Veja só, irmãos, que coisa linda. Abre lá em Romanos, capítulo de número 1. Olha como é que Paulo fala em relação a esse império romano.
Romanos capítulo 1, 16. Amém? Ele fala bem assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Presta atenção, ele está falando para aqueles irmãos de Roma que os Césares, que perseguiam os cristãos, eram o quê? Autoridade instituída por Deus. Mas Paulo, no começo da carta, fala assim: irmãos, eu não me envergonho do evangelho, vocês também não devem se envergonhar. Por quê? Porque o poder do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Império Romano, irmãos, tinha um poder imenso. E os cristãos estavam ali estavam o quê? Sofrendo. Mas Paulo lembra: maior poder tem o evangelho. É isso que Paulo está falando. Maior poder tem o evangelho, que nos salvou do quê? Da ira de Deus. O Império Romano está vindo com ira. Maior poder tem o evangelho, porque nos livrou o quê? Da ira de Deus. E não da injustiça praticada pelos homens. Porque os Césares eram injustos com os cristãos. Injustos. E Deus, muitas vezes, não vai nos livrar da injustiça dos homens. Amém? Mas Ele, com certeza, nos livrou da ira santa dEle. Porque a ela nós merecíamos. Mas Ele foi tão bondoso que nos livrou da ira santa. Por isso, o Evangelho é o poder. Ele está falando para o Império Romano: eu não me envergonho diante do César. Eu não me envergonho do Evangelho, porque você pode me matar, César, mas Deus já me deu a vida eterna. O Evangelho é poder de Deus para todo aquele que nele crê. É como Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Evangelho, o poder de Deus, que é a história de Cristo, vence o mundo. É um confronto de autoridades, irmãos, o que está acontecendo. Muitas vezes o que acontece. O poder de Deus contra os poderes desse mundo. Eu poderia abrir lá no Salmo, né? Salmo 2. E Deus se ri deles. Amém? Eles se juntam contra o ungido de Deus. Com temor e tremor, vou falar assim: eles se juntam contra o povo de Deus. E Deus do alto se ri deles. Amém? Se ri deles. Mas esses poderes humanos, que muitas vezes afrontam a Deus, são os poderes que devemos respeitar. Segundo o Evangelho, pois foram o quê? Ordenados por Deus. Logo, eu respeito esses poderes segundo o poder do Evangelho. É isso que Paulo está ensinando. Eu respeito esses poderes, essas autoridades humanas instituídas por Deus, segundo o poder do Evangelho. É por isso que eu posso morrer nas mãos deles, porque eu já tenho a vida eterna. É segundo o que eu creio, é segundo o que o Evangelho me promete, que me permite suportar tudo naquele que me fortalece. Então o Império Romano pode tirar minha vida. Eu sou sustentado pelo poder do Evangelho, pela graça. Então tudo posso. Eu posso viver em qualquer sistema, na Coreia do Norte, no Irã, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Sofrer as consequências por quê? Porque eu tenho o poder da vida eterna, o Evangelho, a graça, o amor de Deus sobre mim. Aleluia. Veja lá. Vamos ler de novo. Volte lá, Romanos 12. Então, Paulo aqui está ensinando algo muito... Veja que Paulo está ensinando didaticamente, inspirado pelo Espírito. Ele fala assim, ó: todo homem esteja sujeito, verso de número 1, às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele o quê? Instituídas, de modo, então, de maneira. Então, Paulo, primeiro ele fala, ó, essa é uma verdade, tá? As autoridades foram constituídas por Deus. Aí ele vai falar, de modo, de maneira, amém? De maneira que aquele que se opõe à autoridade, já que ela foi constituída por Deus, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistirão sobre si mesmos, condenação, quando fazem o mal. Por quê? Aí ele vai continuar. Então Paulo agora vai continuar no verso 3. Por quê?
né? Ele é didático, ele fala uma verdade. Ele fala que quando eu faço mal, essas autoridades vão, né? Eu estou resistindo a elas, estou resistindo a Deus, a ordenação de Deus. Por quê? Agora Paulo começa a falar outro ensinamento. Porque os magistrados não são para temor. Veja o 3. Quando se faz o bem, sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Paulo aqui começa a falar do que se espera dos magistrados. Agora mudou. Então ele está falando primeiro o que se espera dos cristãos, mas ao mesmo tempo aqui, de maneira maravilhosa, ele fala, opa, esses que receberam autoridade também têm deveres. Amém? E quais são os deveres deles? Amém? Esse é o ponto. Agora Paulo começa a falar do que se espera dos magistrados, dos que têm autoridade vinda daquele que governa todas as coisas. Então não é somente a igreja que deve ter uma consciência de que existem autoridades superiores. A igreja tem que ter essa consciência, mas que também essas autoridades saibam que quem os governa é o próprio Deus. Amém? E que eles devem reger segundo a verdade de Deus, não segundo a mentira de Satanás. Vou repetir. Não é somente a igreja que deve reconhecer ou ter a consciência que todo homem está debaixo de autoridade, mas as próprias autoridades instituídas por Deus devem saber e devem governar sabendo que estão sujeitas a Deus, porque Ele é a autoridade máxima e que elas devem reger segundo a verdade de Deus, não segundo as mentiras de Satanás. Irmãos, amados irmãos, muitas vezes acabamos sofrendo as consequências das decisões de autoridades, é inevitável isso, vai acontecer. E não vamos conseguir fugir muito delas. As autoridades vão falar algo e nós vamos sofrer, porque estamos sujeitos. Amém? Então, por exemplo, há alguns anos atrás, o STF aqui no Brasil, amém, estipulou o casamento de pessoas do mesmo sexo, indo contrariamente à Constituição. Então, legalmente, juridicamente, pessoas do mesmo sexo podem ir num cartório e se unirem. Amém? São um casal. O que a gente pode fazer contra isso? A gente sabe que isso é pecado, que é a abominação. Amém? Mas a gente não pode fazer muita coisa. Eles fizeram. Estamos sujeitos a isso. Né? Talvez algum dia você vá casar com a sua noiva, irmão Leonardo, ou algum que está ouvindo, e na frente de você, porque geralmente vai um atrás do outro, tem 2 homens lá com a mão dada. Aí você vai fazer o quê? Você está sujeito ao que eles decidiram. Porque aquelas pessoas estão pecando contra Deus, mas a autoridade deu direito a elas de irem no cartório, o juiz de paz, que é a autoridade constituída por Deus, falar que eles estão casados legalmente. Amém? Ou então, as autoridades que soltam pessoas que são condenadas, trazem à liberdade pessoas que deveriam estar presas. Amém? Vão lá e a pessoa cometeu um crime e mesmo assim a autoridade vai e solta aquela pessoa. E o que você vai fazer? Amém? E essa é a realidade do mundo em que vivemos. Ele é mau. Ele, o mundo, está o quê? No maligno. Então, muitas vezes, as autoridades vão tomar decisões que vão nos afetar e a gente vai pouco fazer, porque as autoridades deveriam adorar a Deus e reger conforme, mas nem sempre vão fazer isso. Por quê? Porque Deus já nos avisa, o mundo está no maligno. A questão, então, é como a igreja, o cristão, se coloca aqui. Amém? Nesse mundo que jaz no maligno. Então, irmãos, a nossa luta não é uma luta contra o governo. A questão não é essa, eu vou lutar contra o governo, não. Mas sim de como eu serei fiel a Deus nessa circunstância. Esse é o ponto. A luta da igreja não é contra governo nenhum. A nossa questão aqui é como eu vou ser fiel a Deus nessa circunstância. Como eu serei fiel a Deus sem deixar de me submeter às autoridades, está entendendo? Constituídas por Ele. Essa é a grande tensão do texto.
Essa é a grande tensão do texto. Eu preciso me submeter, mas eu preciso ser fiel a quem? A Deus. Esse é o ponto. Amém? O texto diz assim, queres tu não temer a autoridade? Então, Paulo está dando uma instrução para os cristãos. Você não quer temer a autoridade constituída por Deus? Né? Paulo vai falar, não faça o mal. Então, a gente entende o quê? Deus colocou as autoridades para serem temidas. É para isso que eles estão aí, para serem temidas. Pois está no poder delas o punir e o louvar. É isso que se espera da autoridade. A autoridade, todas elas deveriam o quê? Punir e louvar. Ou seja, Deus instituiu elas para serem temidas, porque é dever delas, quando alguém praticar o mal, quebrar a lei, ser o quê? Punido. E quando alguém fizer algo correto, ser louvado por ela. Essa é o que Deus espera das autoridades que ele constituiu. Porque é assim que o juiz de toda a terra faz, não é? O juiz de toda a terra faz assim. Ele pune quem erra e louva aquele que não erra, aquele que faz o que é certo. Então Deus exige isso das autoridades que ele colocou. Irmãos, eu poderia pegar muitos exemplos, mas vamos pegar somente no âmbito da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, não, estou falando do corpo de Cristo. Deus já não olha para você com ira, amém? Mas o que? Com paciência, porque você foi alcançado por graça, você está debaixo do amor de Deus, amém? O Espírito Santo está, você é templo do Espírito Santo, amém? Você é igreja, ele já não olha para você com ira, mas com paciência. Mas isso não significa, eu estou falando do âmbito somente da igreja, para você ver como é que Deus governa o seu povo, amém? Mas mesmo assim, isso não significa que ele não vai te punir. Que isso, pastor? Como é que Deus vai me punir já salvo por graça? Vamos lá abrir em Hebreus? Amém? Deus pune o seu povo. Amém? Deus pune o seu povo. Hebreus, salvo por graça. Você não está mais debaixo da ira de Deus, mas da disciplina. Por quê? Porque Deus pune o erro. Não pense que Deus não pune. Hebreus, capítulo de número 12, e ele quer isso das autoridades, do mesmo jeito que ele governa a igreja. Hebreus 12, versículo 4 ao 7 diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Lembrando, o pecado é o quê? A quebra da lei. Amém? E estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por eles és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Castiga. Amém? Você está caindo em tentação? Não espere que Deus vai passar a mão na sua cabeça. Ele vai te castigar. Por quê? Porque ele te ama. Porque você é filho. Amém? É assim que Deus age. Ele pune o pecado. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? E aí continua. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Aí pule lá para o versículo de número 10. Pois ele nos corrigia, falando dos nossos pais humanos, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então, quando Deus pune o seu povo, corrige o seu povo, lá na frente vai ser dado o quê? A justiça foi feita. É fruto de justiça. Amém? O princípio é o mesmo. Amém? Se eu não quero ser açoitado, castigado por Deus, eu como filho, salvo por graça, adotado, amém, por adoção em Cristo Jesus, eu irei o quê? Obedecê-lo. Por gratidão à salvação que me foi dada. Então, vou repetir, o princípio é o mesmo. Se eu não quero ser açoitado ou castigado por Deus, eu irei obedecê-lo por gratidão à salvação que me foi dada. Amém? Não é tanto por medo. A gente tem que fazer esse parênteses, porque eu já não tenho medo de Deus, porque o amor leva embora todo medo. Mas eu sei que Deus governa e Ele pune o erro. Então eu vou obedecê-lo
por gratidão àquilo que ele me fez. Eu não quero ser açoitado pelo Senhor. Eu não quero perder a minha comunhão com ele. Porque qual é o maior castigo que Deus pode dar para um cristão? Nós não podemos perder a união com Cristo. Uma vez salvo, salvo para sempre. A união mas nós podemos perder a nossa comunhão. Qual é o castigo maior de um crente dobrar o seu joelho e sentir o céu como bronze? Perdi a minha comunhão com o Senhor. Pequei grandemente contra Ele. Isso é uma dor muito grande no coração de alguém que realmente foi regenerado. Então eu não quero isso. Se não quero ser castigado pela autoridade, então o princípio é o mesmo. Se eu não quero ser castigado pela autoridade, devo obedecê-las, segundo aquilo que não contraria o quê? A palavra de Deus. Então, o princípio é o mesmo. Eu não quero ser castigado por Deus, e eu também não quero ser castigado pela autoridade, então eu devo obedecê-la, segundo aquilo que não contraria a palavra de Deus. Preste atenção. Paulo aqui não está apontando para que tipo de governo é justo e injusto. Paulo não está entrando nesse mérito. Paulo não está falando, o Império Romano é injusto, tá? Não é isso que Paulo está falando aqui. Né? Paulo não está aqui, vocês estão debaixo de um império injusto. Não é isso que Paulo está falando. Mas ele está falando daquilo que se espera tanto dos governantes, amém? O que se espera dele? Que eles punam o mal e louvem o bem, como daquilo que se espera da igreja em relação a esses governos. É disso que Paulo está falando. Paulo está falando de duas verdades aqui. O que nós esperamos dos governantes? Nem sempre vai ser, amém? Que eles punam o mal e louvem o bem. E o que nós esperamos, o que eu espero de vocês, o que Deus espera de vocês, como vocês vão agir diante disso. Amém? Isso que Paulo está falando e pedindo aqui e ensinando. Volte lá, capítulo 12, 13, na verdade, desculpe. Romanos 13. Veja o verso de número 4. 13, 4. Disse que a autoridade é ministro de Deus. Amém? Visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Deus instituiu eles para castigar aquele que pratica o mal. Agora, eu pensei assim, como é que eu vou explicar isso? Eu acho que a maior explicação, já que somos cristãos e temos um Pai Celeste, é a relação de um pai com um filho. Pense num pai. O que Deus está falando aqui é que todo pecado deve ser o quê? Punido. Todo pecado, toda transgressão deve ser punida. Quando um pai castiga seu filho, pune ele, esse pai deve deixar claro que não há prazer envolvido. Quando Deus lançar pessoas no inferno, no lago de fogo, não é uma questão de prazer. Deus não é sádico, ele é santo, santo, santo. É uma questão de justiça. Quem pratica o pecado tem que ser punido. Então todo mundo é pecador. Por isso Cristo foi punido em nosso lugar. O pecado precisa ser punido. Então, pai, nós como pais, um dia o irmão, se Deus permitir, vai ser pai. Quando nós castigamos nosso filho porque ele pecou, fez algo de errado, amém? Tem que deixar claro para ele, filho, não tem prazer em fazer isso. É porque você errou e tem que ser punido. Amém? Mas é apenas a punição, amém? Daquilo que foi a punição é apenas a consequência do pecado que foi praticado. Quando seu filho peca e você não pune, e tem muitos, hoje em dia é meio comum isso aí, né? Os pais não querem mais punir as crianças, né? Na verdade, você está dizendo a ele que o mal pode ser recompensado. Essa é a mensagem que você está dando. Seu filho errou. Você fala, tá, vou punir você não. Você está dizendo para ele, o mal pode ser recompensado. Essa é a mensagem que você está dando. Quando um juiz, um governo, não pune o pecado, ele transmite à sociedade a ideia de quê? De impunidade. A ideia é que praticar e quebrar as leis não é tão ruim assim. E isso, diante de Deus, é abominável. Abre lá em Provérbios capítulo 17.
quando um governo, quando um juiz não pune o pecado, ele transmite à sociedade a ideia de impunidade. A ideia é que praticar e quebrar as leis não é tão ruim assim. E isso, diante de Deus, é abominável. Provérbios 17, 15. Diz assim: o que justifica o perverso, ou seja, quem é que tem o poder de justificar no sentido humano? Os juízes, os governos. Quem justifica o perverso e o que condena o justo, ele está fazendo o contrário que Paulo falou lá. Paulo falou, tem que punir quem peca e louvar a quem faz o bem. Aqui é quem está fazendo o contrário. Ele está justificando o perverso e condenando o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. São abomináveis ao Senhor. Olha, irmãos, infelizmente o Brasil é farto nesse tipo de abominação, né? Farto. Se formos citar aqui, irmãos, não há inúmeros os casos de pessoas condenadas, julgadas, condenadas, e que simplesmente são condenadas a 30 anos, daqui a pouco, com um bom advogado, com 5 saem da cadeia. Talvez o caso, é por isso que eu disse que esse áudio ia dar talvez confusão, mas talvez o caso mais recente aí de abominação diante de Deus é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Condenado, culpado e simplesmente solto. Não é que ele foi inocentado, não é que, olha, descobriu que era uma mentira o que aconteceu, então vamos louvar a ele porque foi julgado e ele foi encontrado. Não, simplesmente fizeram uma manobra jurídica e falaram, não, essa instância aqui que condenou ele não era a instância competente, não falaram isso durante todo o processo, então, mas agora não é mais, então vai começar tudo de novo. E ele agora tem todos os seus direitos voltados. Isso é uma abominação. Isso que é verdade. Doa quem doer. Mas não é somente ele. Quantos políticos, quantos bandidos, né? O pecado que menos é punido no Brasil é o famoso estelionato, 171. A maioria da pessoa engana, rouba as pessoas, passa pouquíssimo tempo na cadeia e continua roubando. Isso é abominação e o Brasil está cheio disso. Mas o contrário também é verdadeiro. Amém? Sempre que o seu filho fizer o bem, ele deve ser o quê? Louvado. Às vezes nós, como pais, esquecemos de louvar os nossos filhos. Olha, filho, parabéns, você fez o certo. Amém? Eu te mostrei o caminho correto, você está obedecendo. Da mesma forma, deveria ser com os juízes desse mundo. Né? Quantas pessoas foram injustiçadas pela mídia e, de repente, lá na frente, você não vê ninguém se retratando. Coisa mais difícil é você ver um juiz ou uma autoridade falando assim, olha, chegamos à conclusão que essa pessoa é inocente. Ela foi acusada há 7 anos atrás. Olha aqui, divulgue na mídia. O nome dela foi escrachado, divulgue lá. Ela é inocente. Muito raramente as pessoas ficam com aquela ideia que aquela pessoa é má, quando ela deveria ser o quê? Louvada. Veja o versículo de número 5. Volte lá, Romanos 13. Versículo de número 5. Diz assim: é necessário que lhe estejais sujeitos. A quem? A autoridade. Não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de... Paulo aqui vai colocar uma nova instrução. Eu devo temer por medo da autoridade, porque se eu fizer o mal, eu sou punido, com certeza, né? Mas também devo obedecê-las por dever de consciência. Então, veja só, irmãos, se você é um pai, de novo pegando a figura do pai, e você educa seu filho apenas no sentido de medo, também é bom, né? Meu filho tem medo, então ele vai obedecer. Mas uma coisa é certa, quando o medo passar, ele vai voltar a praticar o que é mal. É bom, o medo serve até um certo ponto. Ele é bom, mas ele não é suficiente. Porque quando o medo passar, o seu filho vai voltar a praticar, que é mal. Ao Estado foi dado por Deus o poder de punir
de colocar medo nas pessoas. Esse é o poder que Deus deu ao Estado. Mas isso é insuficiente. Nós devemos obedecer pelo dever de consciência. Então uma pergunta surge aqui muito forte, antes da gente se aprofundar aqui. Porque Paulo está dizendo com todas as leis, é necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aí alguém pode falar assim, calma aí, pastor, o Estado pode, através de leis, ferir a minha consciência? A resposta é não. Amém? O Estado não pode, através de leis, ferir a sua consciência. Então preste bem atenção no que eu estou falando. Então o Estado propagou uma lei que não tem nada a ver com a lei de Deus. Essa lei pode ferir a sua consciência? Não. Por quê? Em relação ao povo de Deus, somente a lei dele, a sua palavra, pode ferir a consciência. Amém? Somente a palavra de Deus e sua lei pode ferir a consciência do seu povo. Por isso que Hebreus fala, ele corrige, né, aquele que ama. Então ele está corrigindo não o mundo, ele está corrigindo quem? Aqueles que ele recebeu como filho. Né? Lá na frente, se você continuar, se você não está sendo corrigido, você não é filho, é bastardo. Então, a lei de Deus, ela fere a consciência do seu povo, para corrigir, para fruto de justiça. Amém? Então, o Estado não pode. Mas então complicou, pastor, porque Paulo está dizendo aí que nós devemos obedecer por dever de consciência. Irmãos, é só pegar o versículo de número 1. Né? E a gente vai entender bem o que Paulo está dizendo aqui. O que o versículo de número 1 fala? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, quem pode ferir a minha consciência? Somente a lei de Deus. Quem é a autoridade constituída por Deus? O juiz desse mundo, os governos. Então, Paulo está dizendo, o dever de consciência, eles podem ferir minha consciência? Não. Quando é que eles vão ferir, então? Toda vez que o Estado cria leis justas. Segundo o quê? Segundo o que eles pensam, não. Segundo a palavra de Deus. Aí sim minha consciência pode ser ferida. Porque ele está legislando baseado na palavra de Deus. Aí sim a minha mente, ou seja, a minha consciência pode ser ferida por causa de Deus, que é a autoridade sobre esse Estado. Deu para entender? O irmão está seguindo o raciocínio, espero que os irmãos possam entender também no áudio. Então é isso, não é qualquer lei humana que vai ferir minha consciência, mas quando o Estado, que é a autoridade de Deus, cria uma lei baseada na palavra de Deus, sim. Então Paulo está falando nesse sentido. Amém? Mas o que seria obedecer por motivo de consciência? Irmãos, talvez eu peguei um exemplo muito bobo, mas talvez isso possa explicar. Consciência de que eu estou fazendo o que é errado. Amém? Então eu obedeço. O exemplo é bobo, mas talvez nos ajude. Amém? Por exemplo, eu trabalho, talvez as pessoas que vão ouvir esse áudio, não sei qual é o alcance, mas eu vou e volto do serviço de carro. E o irmão Leonardo que está aqui comigo, os irmãos que moram aqui onde a gente tem a igreja, onde tem a nossa comunidade, vão saber. Tem um viaduto em Brás Cubas, né, que faz a ligação ali de um lado da ferrovia, da linha de trem de um lado para o outro. Amém? Até um tempo atrás tinha um radar bem no finalzinho de quem vem ali de Suzano, né, que eu trabalho na cidade vizinha, tinha um radar de 40 km por hora. Se você passasse acima de 40, amém, você ia ser multado. Amém? Então tem uma lei ali de velocidade, uma lei de trânsito. Amém? É só um exemplo, tá, irmãos? Amém? E esse radar já não tem mais. Amém? Já não existe o radar. Todo mundo que é de Mogi já sabe que esse radar não está ali. Mas, por incrível que pareça, eu sempre que passo lá, eu passo a 40 por hora. Até porque depois que tiraram o radar, eu já vi até caminhão caído dentro do córrego no final porque desceu a toda ali e não conseguiu controlar. Então, apesar de o radar não estar mais lá, eu tenho a consciência que a velocidade máxima ali é 40. Não é 60, não é 50, não é 100. E que eu posso ser punido não pela multa, mas com um grave acidente. Então eu tenho consciência de que ali é isso. É um exemplo bobo, mas é isso. Eu tenho consciência. O que impede você de fazer o mal, irmãos? Uma pergunta. O
que impede o povo de Deus de fazer o mal? O temor de Deus. É claro que Deus não é um radar, amém? Longe disso. Mas o que impede você de fazer o mal? O temor de Deus. O saber que os olhos de Deus, os olhos amorosos de Deus, estão sobre você, sobre mim, e que ele se entristece quando eu desobedeço. Vou repetir. O que impede você de fazer o mal, irmãos? É saber o que é mal, né? Quem é que fere a minha consciência? A palavra de Deus. E sabendo que Deus não quer que eu faça, amém? Ou que quer que eu, ou que ele quer que eu faça, tanto no negativo quanto no positivo, né? O que me impede? O que me impede de fazer o mal ou o que me faz fazer o bem? É temer a Deus. É saber que os olhos amorosos de Deus estão sobre mim e que ele se entristece quando desobedeço. É como se Deus, com temor e tremor, fosse o radar. Mas o radar não está ali, mas Deus está em todo o lugar. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glórias a Deus que Ele nos dá essa consciência que Ele está conosco em todo o tempo. Está em nós. Porque é isso que nos dá força para vencer o mal. Aleluia. Meu Pai sempre está comigo. Com um olhar amoroso, não de ira. Por isso Ele se entristece. E se eu continuar no erro, Ele vai o quê? Me castigar, vai me punir. O verso 6 diz bem assim. Romanos 13, versículo 6. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Irmãos, presta atenção. Um cristão verdadeiro sempre deve pagar o que deve. Amém? Você pode até buscar diminuir seus impostos, né? Ou aquilo que você tem de pagar. Amém? Você pode até buscar. Amém? Mas isso deve ser feito dentro da legalidade. Isso deve ser feito dentro daquilo que as leis nos permitem. Amém? Então eu vou dar um exemplo que parece ser bobo também, mas já vi muito cristão errando nesse ponto aí. Amém? Um cristão verdadeiro, ele não vai fazer gato. Amém? E olha que a energia elétrica está cara. Mas um cristão verdadeiro, ele não vai burlar. Ah não, estou pagando muito caro, vou fazer um gato aqui. Isso é roubo. Amém? Isso é roubo. Amém? Um cristão verdadeiro não vai burlar o imposto de renda. Amém? Pega a mãe lá que é aposentada e coloca, não, coloca como minha dependente. Ela não é só dependente. Amém? Ela tem a aposentadoria dela. Ah, mas pastor, espera um pouco. Eu nunca fui pego. Eu tenho um gato lá, ainda tem alguns cristãos que falam, tem um gato abençoado lá. Não é abençoado não, irmão. É pecado. E nunca fui pego. Ah, eu ponho todo mundo de dependente lá no imposto de renda, nunca me pegou, nunca caí na malha fina. Mas a questão não é ser pego. O que o verso 5 fala? Devemos obedecer por dever de consciência. Então a questão não é ser pego. Eu nunca fui pego. E daí? E a sua consciência? Amém? Dever de consciência. Esse é o ponto. Então devemos pagar tributo. Jesus pagou. Amém? Quando pediram o imposto a Jesus, Jesus foi e pagou. Pagou por ele e pagou por Pedro. Dando-nos exemplo do que nós devemos fazer. O texto diz outra coisa maravilhosa, irmãos. Fala bem assim. Em várias partes do texto, do versículo 1 ao versículo de número 7. Veja só o 6, vamos ficar só no 6, mas ele também é citado no 4. Amém? Amém? Fala assim, ó. Por esse motivo também pagais tributo. Por que que? Porque são ministros de Deus. Olha que frase forte. No 4 também fala, né? Visto que a autoridade é ministro de Deus. Amém? A autoridade, eles são ministros de Deus. Irmãos, aqui no Brasil, né, nós tratamos os nossos senadores, vereadores, senadores, principalmente quando você vai para a escala federal, presidente, juízes, né, de primeiro, Supremo Tribunal e outros aí, como se fossem reis, né? Eles ganham milhões e a gente paga imposto para sustentar toda essa enxurrada de benefícios aí que eles têm.
Seria melhor se tivesse somente um rei lá, como Nabucodonosor, pelo menos pagava só para um. Mas não, pagamos para manter o luxo de todo esse povo aí. Preste atenção no que eu vou falar. Mas lembre-se, amém? Deus, em sua infinita misericórdia, permite a nós cristãos brasileiros voltar a escolher esses ministros. Diferente dos irmãos que estão na Coreia do Norte, diferente dos irmãos que estão no Irã e em outros locais, aqui no Brasil, amém? Deus nos permite, amém? Ou permite aos cristãos brasileiros voltar, e eu vou usar a palavra escolher seus ministros. Mas calma aí, pastor. Escolher não é ele que coloca, institui toda a autoridade? É. Então por que Deus me dá o direito de voto para escolher se é ele que vai constituir? Para nos provar. Amém? É isso, para nos provar. Nós somos responsáveis pelo nosso voto. Como eu vou votar então, irmãos, em pessoas que são anti-Deus? Então a questão aí não é quem vai estar lá. É Deus provando a mim. Como eu posso votar em alguém que é anti-Deus, anti-Jesus? Ou seja, que tem o espírito de anticristo? Contra a igreja e os valores cristãos bíblicos? Se eu faço isso, irmãos, eu peco. Se eu voto em alguém que é contra Deus, contra os valores cristãos bíblicos, contra a igreja, contra Jesus Cristo, eu peco. Então aí é o meu dever de consciência. Deus me deu esse direito de escolher os ministros. No final, a soberania dele eu posso falar com certeza, o próximo presidente do Brasil já foi decretado por Deus na eternidade. O voto humano não vai mudar nada. Deus vai conduzir o coração de todos, mas o seu povo ele prova. Amém? Então, se chega lá um ímpio e eu votei nesse ímpio, aí sim eu deveria me preocupar, porque eu pequei contra Deus. Irmãos, poderia citar várias esferas, mas eu escolhi esse. O texto fala que eles são ministros de Deus. E eu escolhi esse porque eu me refiro a eles de uma maneira pejorativa. Eu, pastor Hélio. Pense no STF. Eu costumo chamar eles de urubus de preto. Esse é o apelido que eu dei para eles. Que eu acho que ali é uma carniça só. Com exceção, parece, de um que entrou agora que é pastor. Que Deus tenha misericórdia dele. Mas o resto é tudo progressista, comunista, diz tudo a favor do aborto e de tudo que é contra Deus. Inocentam os culpados, punem os inocentes. Então eu gosto de chamar eles de urubus de preto. Mas eu tenho que me curvar à palavra de Deus. Amém? Mas a verdade bíblica é que eles são o quê? Ministros de Deus. Que é isso, pastor? Eles são ministros de Deus. Em que sentido? Aí vamos explicar. No sentido de que eles só estão lá porque Deus os instituiu. É nesse sentido. Amém? Então tem que ficar muito claro isso. Eu ainda não fui claro. Deus não institui ninguém para ser injusto. Deus institui para que eles façam o quê? Paulo já ensinou. Punam o mal e louvem o bem. Amém? Então, eu posso até chamar eles de urubu de preto, mas a Bíblia fala, eles são ministros de Deus. Em que sentido? Porque Deus é que instituiu eles. Então eles são ministros de Deus, sim, porque foi Deus que instituiu. Nesse sentido eles são. Amém? Mas aí você vai falar, então vai ficar por isso mesmo? Não se iluda, irmãos. Um dia, todos eles, aqueles ministros do STF e de qualquer lugar do mundo, os ditadores desse mundo, o presidente da Coreia do Norte, os ayatolás do Irã que perseguem os cristãos, todos eles irão prestar contas diante de quem? Do juiz de todos. Eles são ministros de Deus, no sentido de que Deus instituiu, mas Jesus fala, maior pecado tem que me deu, mas você tem pecado, tá, Pilatos? Um dia você vai estar diante daquele que deu autoridade para você pecar contra o santo de Deus, contra a igreja. Um dia todos eles estarão diante do Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra. E o que lemos lá em Provérbios
será patente aos olhos deles. Deus vai falar: vocês são abomináveis. Você que nos sentou culpado e que puniu o justo, naquele grande dia esses homens vão tremer e terão seus joelhos dobrados e confessarão que só o Senhor Jesus é Deus, é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Naquele dia, esses juízes da terra, esses governantes desse mundo que praticam a injustiça, que foram instituídos por Deus, são ministros de Deus para fazer aquilo que Deus mandou eles fazer, eles não fazem, arrogantes, instruídos por Satanás, ministram e governam na mentira do maligno. Esses homens estarão diante do juiz de toda a terra e serão punidos, e Deus falará na cara deles: vocês são abomináveis. E Provérbios 17:15 ficará patente na cara deles. Por isso nós devemos orar por esses homens, orar por eles, não odiar, mas orar, para que eles cheguem, está lá em Timóteo, para que eles sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso, a igreja tem que botar os seus pés em oração e orar por eles. Não somente apelidar de urubu de preto, mas orar por eles. Eu encerro com o verso de número 7 também em questão de oração. O 7 fala assim: pagai a todos que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Devemos honrar, eu vou pegar somente a palavra honrar, pela misericórdia de Deus. A quem honra, honra, diz o texto, né? Devemos honrar toda autoridade instituída por Deus, porque são o quê? Ministros de Deus, para fazer, punir o mal e louvar o bem. Mas um cristão verdadeiro sabe que o único que é digno de toda a honra é o Deus vivo, o nosso Deus. Então, irmãos, se você estiver diante de um juiz, leia Atos dos Apóstolos. Paulo entendeu claramente isso aqui, que nós também podemos dizer. Diante de Félix, o que ele fala? De Agripa, excelentíssimo Félix. Paulo, saía da boca de Paulo, excelentíssimo Agripa. Não há qualquer problema nisso. Se eu estiver diante de um desses juízes da terra, eu posso, né? Porque é até praxe. Eu não vou lá, não, eu sou cristão, vou desrespeitar aqui, que eu não chamo ninguém de excelentíssimo. Não há pecado nisso. Eles são ministros de Deus. Excelentíssimo juiz. Não há problema nenhum nisso. A questão não é essa. Paulo sabia muito bem, a questão não é essa. A questão é que Paulo e nós devemos saber que há alguém que nós devemos honrar muito mais do que esses homens, que é Deus. Mas como nós vamos honrar a eles? Esse é o ponto. Como é que eu vou honrar a Deus? Obedecendo a Ele? Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos muitas vezes dando honra excessiva a homens e não a Deus. Em que sentido, pastor? Irmão, nós temos, está muito comum isso dentro da igreja. Amém? Nós temos costumes de falar mais de políticos e de política do que de Deus e do Evangelho. Infelizmente está acontecendo isso. Nós estamos tão preocupados com o que se avizinha aí pela frente, que nós estamos numa luta, me parece, de que não, vamos falar desse político, que esse defende valores cristãos, e é ele que tem que ser o próximo presidente, e só falamos dele e de política, estamos nos esquecendo de falar de Deus para o povo e do Evangelho, de pregar o Evangelho. Lutamos pelos nossos direitos e queremos influenciar o voto de todos, mas nos esquecemos de honrar a Deus, orando a Deus, ao único que realmente pode mudar a nossa sorte. Nós queremos influenciar o voto de todos, mas eu já disse aqui e vou repetir: quem institui a autoridade é Deus. O próximo presidente do Brasil já foi decretado por Deus. Deus vai guiar o coração de todo brasileiro e vai estar lá naquela presidência o governo que Deus assim instituiu no seu decreto eterno.
Então, de vez de influenciar o voto dos outros, eu deveria estar orando a quem? Ao único que realmente pode mudar a nossa sorte. Já mudou em relação ao destino eterno, mas que pode nos abençoar. É orar aquele que ergue governantes e os derruba. É esse que nós devemos honrar. Orando a ele. Porque este é um ano de eleição, sim, em nosso país. Então, a igreja deve orar a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. Esse é o ponto. Orar nos cultos de oração, orar em casa e sempre se lembrar, Senhor Deus, tem misericórdia desse país. Que o Senhor, a nossa oração não vai mudar o seu decreto, mas que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e coloque um homem que seja temente à sua lei e que possa cumprir aquilo que o Senhor exige deles. Punir o mal e louvar o bem. Essa é a nossa oração. É por isso que nós devemos orar a Deus, para que Deus tenha misericórdia. Mas, irmãos, seja qual for o governo que Deus coloque sobre nós, e aqui eu vou ser claro, porque o medo de muitos cristãos é que o PT volte, ou que um outro comunista aí volte, né? Ou que um progressista, filho das trevas, assuma. Esse é o medo. Nós queremos defender aí o atual presidente, porque parece que ele tem valores cristãos, e graças a Deus parece que tem. Não estou dizendo que ele é cristão, mas ele defende algumas coisas que nós cristãos defendemos. Mas seja qual for o governo que Deus colocar sobre nós continuaremos o quê? Servindo a Deus. Orando pelos nossos governantes. Não é isso que a Bíblia ensina? Vou deixar bem claro, hein? Eu não sou político, irmãos. Eu estou temendo muito em pregar essa pregação hoje, porque eu estou citando o nome de político, mas eu não estou aqui defendendo nenhum lado nem outro. Estou defendendo o Evangelho. Se o Lula ganhar no dia da posse dele, o que nós vamos fazer? Orar por ele, para que ele se converta, para que ele possa chegar ao pleno conhecimento da verdade e nós possamos viver vida tranquila. Você vai falar que é impossível ele se converter? Opa! O Evangelho diz o quê? É impossível aos homens, mas para Deus não é impossível. Então nós vamos orar por qualquer um que esteja lá, porque nós não vamos pagar o mal com o mal. No dia, eu vou me alongar um pouco mais, no dia em que algum político anti-Deus morrer, nós não vamos ser como eles, nós não vamos pagar o mal com o mal. Nós não vamos sair nas mídias comemorando. Nós vamos dar os sentimentos à família. Amém? E vamos nos calar. Amém? Não vamos ficar, foi para o inferno. Quem sabe disso é Deus. Podemos até falar em particular, pelo testemunho que deu, mas não vamos ficar propagando isso. Guardamos para nós. Amém? Que o Senhor Deus possa nos orientar em todas essas coisas, irmãos. Coloque-se de pé, vamos orar.